Por exemplo, eu fiz um projeto de identidade visual, né? Eu fiz toda a identidade visual, os elementos gráficos, as cores, os elementos, tudo ali. O que eu consigo registrar desse projeto? O que eu precisaria de escrever na hora que eu estiver registrando esse projeto? Tipo, por exemplo, eu criei o símbolo, eu criei essa tipografia, só para a gente ter uma ideia do que a gente consegue descrever, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Essa é uma boa pergunta, porque o pessoal tem bastante dúvida de como registrar, né, e como realizar o registro. Se você desenvolve uma identidade visual, eu vou falar o que é necessário você montar para fazer o registro, tá? Quando você tem toda a parte de criação, você tem uma boa entrega a ser realizada com o cliente. Então, assim, vamos pensar do início do projeto, quando você começa no briefing, quando você começa a fazer reuniões de entendimento. Esse é um ponto de que o briefing também ele pode ser anexado ali, tá? Então você tem o briefing, e aí do briefing você tem as validações que você fez com o cliente, você está no processo criativo, e você começa a criar de fato o logotipo, né? O desenvolvimento da identidade visual. Aí no desenvolvimento da identidade visual, você desenvolveu, por exemplo, ícones, você desenvolveu, por exemplo, ilustrações, você desenvolveu padrões, você desenvolveu aplicabilidades nos mockups, ou seja, como que aquela marca vai ser vista no mundo real. Então você desenvolveu, por exemplo, um mockup ali de evento, por exemplo, nossa, a marca ela vai ser aplicada dessa forma, tal. Ou seja, você tem as etapas, né? Quando você conclui a etapa, o cliente aprova o projeto, essa é a hora mais adequada de você iniciar o registro, tá? Então essa é a hora mais adequada. A hora adequada o cliente aprovou, mandou aquele e-mail, né, maravilhoso que a gente gosta de ouvir, cara, o projeto está magnífico, está aprovado, manda bala, e a gente está doido para receber o projeto. Você pode separar assim, uma breve descrição do projeto, é bem legal de você fazer um PDF com a descrição do projeto, um pedacinho talvez do briefing ali, é importante você anexar junto também ao projeto de identidade visual para reforçar tudo aquilo que foi criado, tudo que foi pautado com o cliente. Você pode documentar num PDF, você pode documentar todas as aplicações da marca, ou seja, você cria um PDF com a logotipo na horizontal, na vertical, a aplicação das cores, você pode criar um arquivo que contenha todo, pode ser até a apresentação final que você monta para o cliente às vezes, está muito completa a apresentação final, então ela pode ser um arquivo que você pode usar ali para registrar. E aí você tem também o manual de identidade visual que você cria para que você tenha as diretrizes de usabilidade ali da marca. Então você pode unificar tudo isso num único PDF e isso ser enviado para registro. Aí você deposita em registro, e aí nós temos algumas... Depois a gente entra mais em detalhe, mas sobre o desenvolvimento desse arquivo, você pode unir tudo isso num PDF, é bem tranquilo de se fazer. Você pode até... Às vezes eu já vi uns clientes nossos aqui até anexar os e-mails de aprovação. Às vezes ele pega ali, salva em PDF, ele une, só para ele deixar tipo um documento só, um PDF só, junto ali com o projeto, para que essa prova tenha mais comprovações ainda, né? Então esse é um ponto interessante. Feito isso, você já está com um arquivo pronto ali, com todas as aplicações, todo o projeto que você desenvolveu, pronto para ser registrado. Então isso é uma coisa bem bacana. Então, para montar um documento, você pode montar desde o briefing até no manual de identidade visual, apresentação, anexa tudo num arquivo e deposita em registro, tá? É sempre interessante. Tem formas também, pessoal, que às vezes acontece muito, de você unir o briefing à apresentação, e você registra isso, e você também registra individualmente também o manual de identidade visual. Por que o pessoal às vezes registra em modo separado, né? Porque o manual de identidade visual, ele pode ser diretrizes que podem receber atualizações no futuro. Então eles podem usar, por exemplo, o manual de identidade visual como um nível ali de atualizações de versões ali. Às vezes mudou a cor da marca, passou um ano, ela teve alguma mudança, alguma correção. Cara, isso aqui é uma correção que merece a gente depositar novamente em registro para criar um novo histórico e você sempre armazenar o seu arquivo original com relação. Então, depende muito da aplicabilidade. Então, você une tudo num arquivo bonitinho e manda bala para registro para se proteger. Uma pergunta que é muito legal de fazer também, por exemplo, eu faço um projeto com outro amigo designer ali. Então, a obra ela não é só minha, né? Isso é chamado de obra coletiva. Como que a gente consegue fazer o registro, por exemplo, quando são mais pessoas que estão envolvidas na criação, né, do projeto, e não na parte geral de redação, tudo? Isso é legal, viu, cara? Porque nós temos alguns cenários bem interessantes na área de design que a gente tem que se atentar bastante.
E eu vou dar um exemplo de um desenvolvimento de identidade visual que contemplam 2 ou 3 pessoas que estão desenvolvendo o mesmo projeto, para a gente focar no identidade visual. Depois eu vou dar um outro cenário para vocês entenderem. Vamos supor o seguinte, pessoal, você é um designer que você e mais 2 pessoas estão desenvolvendo uma identidade visual. Ela entra, sim, no termo obra coletiva, porque não é só você que está desenvolvendo. É claro que, de fato, você tem mais de uma pessoa, então ela se torna uma obra coletiva, ou seja, é uma obra de mais de uma pessoa. Beleza, esse é um ponto. Quando você é contratado, ou seja, as 3 pessoas é contratado pela mesma empresa, ou seja, olha, vocês 3 estão desenvolvendo um projeto de identidade visual para o Dinamite Criativo. Então, um está trabalhando ali, cara, eu vou ficar responsável pelos ícones, pode deixar que eu faço. Cara, eu vou ficar responsável pela produção dos mockups. Cara, eu manjo ali dos Photoshop, pode deixar comigo que eu monto. E uma pessoa, ela tá ali no desenvolvimento da logo, ela tá no Illustrator, fazendo ali todas as definições ali, criando, tá desenhando, rafiando, beleza. Quando você tem essa obra, que ela não é individualizada e você tem a participação de mais pessoas, é necessário que no momento do registro, na parte de autores, você mencione todo mundo que participou do projeto. Por quê? Todo mundo tem uma coautoria. Então, eles são denominados autores da obra, né? No plural. Então, você tem ali autores que desenvolveram esse projeto, então todo mundo participou, então todo mundo tem parte nisso. Então, ou seja, essa obra intelectual que foi criada por mais de uma pessoa, ela é dividida. Ah, dividida como? Todo mundo participou, então todo mundo pode ser anexado na parte ali de direito moral, ou seja, o criador, a obra, né, patrimonial, a obra do direito moral que você criou, a paternidade da obra, né? Então, para fazer o anexo, você tem que colocar o nome da pessoa, você pega o documento válido da pessoa, e-mail, anexa ali as 3 pessoas que participaram do projeto e você consegue, por exemplo, exemplificar e falar, olha, tal pessoa ficou responsável por isso, para vocês entenderem ali quem ficou responsável pelo quê, no momento dessa... Agora, tem um outro cenário, Guido, que é bastante interessante da gente esclarecer, que o pessoal fica bastante na dúvida também, que é o seguinte, isso é uma outra possibilidade. Imagina que você está num processo de identidade visual, esse é um cenário bem interessante, e você não é ilustrador. Assim, eu não ilustro muito bem, mas eu desenvolvo marca muito bem. Eu manjo de fazer mockup, eu manjo de fazer a identidade visual. E você contrata um ilustrador, né, para fazer isso para você. Então, nesse momento, nós temos então um cenário que você está desenvolvendo a identidade visual e uma outra pessoa está sendo responsável por desenvolver a ilustração. O direito moral sobre aquilo, quem está fazendo a ilustração, só que ele vai ser anexado no projeto, a responsabilidade do registro, quem se resguarda disso, é do ilustrador. Por quê? É o ilustrador que está criando aquilo. Então, se ele está sendo pago e vocês trataram que aquela ilustração, você vai ceder todo o direito patrimonial daquilo, você vai vender e acabou por isso, é bom ter um bom contrato e você registrar, transfere para a pessoa e a pessoa anexa tudo isso no projeto e transfere para o seu cliente. Por que esse cenário parece complexo, mas não é? Porque quando alguém desenvolve uma ilustração, ela é criadora dessa obra, ela que está desenvolvendo. Então, uma das responsabilidades é ela se resguardar perante ao serviço que ela está prestando. Então, ela pode fazer o seguinte, eu vou registrar e vou transferir ali para a empresa, por exemplo, que comprou de fato esse serviço, ou me contratou para fazer isso. Então, é interessante sempre anexar isso. Então, a gente tem cenários. Por exemplo, cara, eu vou entrar numa linha aqui, talvez a galera curta, quando a gente entra, por exemplo, na linha de games, desenvolvimento de games. Imagina o tanto de pessoa que participa. Então, às vezes, cada autor ali fica responsável por um desenvolvimento. Então, dependendo do projeto, cada designer ali fica responsável por fazer o registro e fazer essa entrega para a empresa que ele está fornecendo esse tipo de serviço. A mesma coisa ocorre no processo de identidade visual. Então, se você desenvolveu você mais 3 pessoas ali, beleza. Agora, se você contratou uma pessoa, você pode orientar ela. Olha, você pode registrar e transferir aí, colocar a documentação bonitinha, gerar um certificado de autoria, beleza? Ou vocês em comum acordo, dependendo da forma como foi desenvolvido o projeto, ele também te ajudar no projeto de identidade, vocês anexam tudo ali e todo mundo se torna autor. Mas tudo vai depender da aplicabilidade. Então, e aí ela tem que ser colocada junto na obra. Então, são formas ali, nuances que dá para resolver.
tranquilamente. Isso é uma obra coletiva, sim, é uma obra de coautoria, então os coautores têm o mesmo direito que os autores ali, porque envolve todo o intelecto, né? E em casos de problemas de danos morais aí, que às vezes ganhou na justiça alguma coisinha ou outra, né? Porque todo mundo recebe um pedacinho de indenização, dependendo ali do que foi dividido, tá? Então por isso que é importante sempre documentar quem participou, quem não participou,